Olá, Boa, Rinaldo. no... Boa noite, Bispo JB Carvalho, tudo bem? Tudo bem? Como estamos? Tudo Deixa eu arrumar certo. isso aqui. Ok. Um prazer recebê-lo aqui na minha casa, seja bem-vindo. Alegria minha, alegria toda minha, poder participar desse momento com você. Muito grato pelo Ah, convite. que é isso, para mim é uma honra, Bispo. Você tem sido um referencial para o Brasil e para o mundo, e eu me sinto muito honrado de poder ter esse tempo para compartilhar, para poder te ouvir, né, para a gente poder conversar um pouco de todo esse momento que nós estamos passando. Então, seja muito bem-vindo e tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso para todos nós que vamos ter essa oportunidade de ouvi-lo. Obrigado, obrigado outra vez. Um abraço na Eliane e nas crianças. As crianças sempre crianças, né? E eu estava falando aqui agora há pouco, antes do senhor entrar, a respeito do seu livro Metanoia, né? É um dentre tantos livros que o senhor já escreveu, né? Como escritor, né? Como preletor, palestrante internacional, né? Jornalista, empresário, né? Pastor, bispo da Comunidade das Nações em Brasília, né? Com tantas igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, e tem feito a diferença na vida das pessoas. Bispo, eu falei a respeito do livro Metanoia. Por quê? Porque nesses dias que nós estamos passando, né, nós estamos aí todo dia sendo bombardeado por notícias, né? Notícias boas, poucas, mas notícias ruins, muitas, em todo momento, a toda hora, né, sendo bombardeado com isso. E eu tenho dito que se a gente ficar somente ouvindo o noticiário, ainda mais de grande parte da imprensa brasileira, a gente acaba indo para o quarto, trancando a porta, apagando a luz, querendo ficar deitado lá, achando que o mundo vai acabar, na é verdade? E eu vejo que no livro Metanoia, o senhor fala muito a respeito disso, a respeito de nós virarmos uma chave, de nós mudarmos a nossa mentalidade, de nós nos reprogramarmos para nós podermos avançarmos em tempos de dificuldade, em tempos de escassez, né, em tempos impróprios para que nós estamos vivendo. Então, eu gostaria de começar com o senhor falando aí algumas dicas de como que nós podemos superar esse momento e como que nós podemos treinar a nossa mente, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né, para que nós possamos avançar e não sermos sucumbidos com toda essa crise, pandemia, crise política, financeira e tudo mais. Então, eu estou até anotando aqui uma ideia que eu acabei de ter. Tá vendo como... Como se forja uma espada, Hum. assim se forjam pensamentos. A Bíblia diz, não é a minha palavra, Jeremias capítulo 23, verso 29. Não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha. Estamos falando de fogo e martelo. Nós estamos falando de dois Temperatura e pressão. elementos para poder lidar com raciocínios, já que o contexto disso tudo está falando sobre a rigidez da maneira de pensar, pedras, né? As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza desfazendo sofismas e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não nos resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Descobrirá nesse monte o véu que cobre todas as nações, a coberta que cobre todos os povos. E a palavra de Deus é a maneira, é o fogo e o martelo para forjar uma nova mentalidade. Entenda que esse processo, Reinaldo, ele é um processo bastante difícil. Eu tive uma época na minha vida, na fase de libertação de pensamentos, de mindsets, de mentalidades, de maneiras de pensar, em que eu sentia meu cérebro estralando. Você sabe, você tem um cérebro que não é um músculo, mas ele se estende, Elástico. ele é o que chama de neuroplasticidade. O seu cérebro forma, seus pensamentos formam o seu cérebro. O formato do seu cérebro tem a ver com aquilo, com os ingredientes químicos. Então,
Pensamentos são químicos, então eles têm presença física. Pensamentos têm presença física, já que são sinapses que correm dentro do seu cérebro, e eles vão formando a plástica interior que forma a sua mentalidade, os seus pensamentos. A forma interior do seu cérebro físico. Eu sempre costumo usar a metáfora do hardware e do software. Eu tenho aqui um computador na minha frente, ele tem uma máquina que seria o cérebro, que é o hardware. E ele precisa de um software para poder passar dentro, para poder operar, que é um Windows. Nesse caso aqui, ele não é um iOS. Como do iPhone, que é um sistema iOS. E entenda que esse computador pode ser invadido por vírus, se ele não estiver protegido, que são elementos estranhos à sua funcionalidade. Então, há muitas pessoas sendo invadidas por pensamentos, por ideias, por conceitos, preconceitos, sensos, consensos, que se tornam verdadeiras fortificações na alma. A imagem mental as armas da nossa milícia não são canais, mas poderosas para destruir fortalezas. É como se tivesse um castelo no interior do cérebro das pessoas, onde o diabo coloca seus ovos de serpente. Seu sistema de crença começa a pensar em pobreza, em miséria, em doença, escassez, em tragédia. Tragédia, morte, prenúncios. Tem gente que é oprimida por prenúncia. Ele tem que abdicar de um dom espírita de sentir que alguma coisa mal vai acontecer. Ou então está tudo indo muito bem, ele diz assim, só pode estar tudo errado, porque está tudo muito bem agora. Está muito tranquilo. E o que é bom dura pouco. O que é bom dura pouco é uma fortaleza. Tem que pegar o martelo, tem que pegar o fogo da palavra e quebrar o castelo que se erigiu na mentalidade da pessoa. Essa carapaça, né, que se forma. Entenda que esse processo de transformação mental, ele é duro. Então, ele exige de nós muito esforço. Não é uma coisa... Essa metanoia, meta, de além, de acima, sobre, meta-humano, metafísica, meta-história, noia da razão, da mente, do nous, né? de René Descartes, da razão, a razão expandida, a mente sobrenatural, a capacidade de pensar além das caixas, das formas, dos formatos, das formas, das fórmulas. Então, tem gente que pensa assim, dentro de um espectro, que ele pensa assim, tão enviesado, tão fechado nos seus raciocínios, martelo e fogo. E ele acaba sendo fechado muitas vezes nem por pensamentos próprios, né? Mas por pensamentos e por perspectivas passado por terceiros, por outros, pela mídia, por pensadores, né? Por pessoas que tentam trazer cativo, né, a sua mente para que possa cumprir os planos e objetivos que eles têm por trás de toda uma agenda. Não é verdade? Perfeito, perfeito. E eu vou ser visceral agora. Se você vive com a televisão ligada, você é somente um escravo. Você é um escravo de uma mentalidade. Se você vive ainda mais, se você ficar ligado nessas notícias ruins que acontecem toda hora, todo tempo, que as pessoas querem realmente promover o pânico. As pessoas estão apavoradas. Você entra dentro de um elevador, as pessoas ficam assim, tipo, com medo de você. Então, há um momento assim, de muita histeria coletiva e está muito complicado isso tudo, Reinaldo. A gente está vivendo dias que nunca ninguém imaginou, nem pensou, mas que tem nos levado a pensar diferente. Na verdade, o senhor estava falando que o nosso cérebro, essa neuroplasticidade, né, essas reações químicas, essas sinapses, elas acontecem de acordo com o pensamento. Então, quer dizer, se eu tenho um pensamento positivo, se eu penso para cima, se eu penso em avançar, se eu penso em vencer, isso vai influenciar a maneira que o meu cérebro trabalha, bispo? Sim, o seu cérebro ele tem vias, né? São rodovias. Se você tem uma rodovia ali no plano piloto, onde a gente está aqui, que não é usada, que não tem tráfego, ela se fecha. Já viu aquele caminho
que você faz assim uma grama, quando você tem muito fluxo de pessoas andando por ali, você tem uma grama e você vê um caminho ali, você vê, tem um caminho ali, por quê? Porque as pessoas Tem passam um por ali. trilho. Como diz um ditado, viajante não há caminho, o caminho se faz quando nos pomos a andar. Então, se abre um caminho através do fluxo dos pensamentos neurais. Então, esse caminho se chama sinapse. Então, essas sinapses vão transmitindo, vão abrindo, vão expandindo a sua capacidade de pensar, refletir, calcular, meditar, imaginar. A imaginação é a imagem do pensamento. A imaginação é a imagem do pensamento. Então, quando você tem uma imagem do seu pensamento, você é controlado por essas imagens presentes na sua cabeça. Então, você começa a visualizar imagens, aquilo para o futuro, né? Sim, elas podem ser boas ou ruins. Tanto que Deus colocou imagens na cabeça de Abraão. Olha para as estrelas, uma imagem. Olha para a areia, uma imagem. Então, ele tinha uma imagem da promessa. Provérbios, capítulo 4, verso 20, diz assim: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas há uma antecipação aqui, nesse texto, que eu quero compartilhar com você, que é muitíssimo interessante, porque nós analisamos todo o texto dentro do seu contexto. E o que a Bíblia está dizendo aqui, antes disso, é o seguinte: filho meu, atenta às minhas palavras, às minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as apartar-se dos seus olhos. Guarda-as no último do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o teu todo corpo. Ele está dizendo, você tem que ter uma imagem, não deixar apartar a imagem da promessa que Deus te deu. É por isso que a gente fala de parede do futuro. Parede do futuro é você convencer o seu cérebro que é possível. Porque o seu cérebro, ele opera independente, assim como o seu intestino. O seu intestino é o seu segundo cérebro. Ele funciona independente. É uma coisa incrível que acontece com o seu intestino. Na verdade, a serotonina, existem muitas células nervosas que estão presentes no seu intestino, né? E a verdade que se chama é onde se produz a serotonina, né? Se você tiver muito de mau humor, você precisa cuidar do seu intestino. A serotonina é responsável pelo seu humor. E uma pessoa que está enfesada é uma pessoa que está com problema no intestino, que precisa ser melhor cuidar disso. Então, o meu ponto é, quando você transcende e começa a pensar, ter ideias, projeções, você começa a liberar dopamina, endorfina, serotonina, ocitocina. Você tem uma fábrica de elementos químicos dentro do seu corpo, uma farmácia interna. Você tem uma farmácia dentro de você. Produzindo seu próprio medicamento. Você pode produzir a sua própria cura. Você foi feito para se autocurar. Deus te fez para se autocurar. Você tem essa capacidade de se curar. Mas o seu cérebro, como um instrumento, como um ambiente independente, precisa ser convencido de que aquilo é verdade. Tanto que senão ele pode te boicotar, né? Sim, porque se você imaginar ali que tem um monstro ali fora, o seu cérebro acredita nisso, você vai começar a disparar uma série de venenos no seu corpo. Então você vai entrar em adrenalina, e se você vive em adrenalina todo o tempo, você começa a queimar seus circuitos internos. O que acontece quando você vive em adrenalina? Você vive ativado, então o seu cérebro límbico, ele aciona uma área de alerta dentro de você, em que você tem que enfrentar aquele perigo, ou você vai fugir. É um primitivismo básico que está dentro de nós. Você não pode viver nesse estado de alerta, porque o foco é como um músculo. Se você fica focado, paranoico, com medo e todo o tempo estressado, e a mídia está fazendo isso com você aí, né? Você está assistindo todas essas coisas, pandemia, vírus, agora chegou uma matéria terrível, bestas assassinas estão chegando nos Estados Unidos.
Entenda que o trabalho da mídia é te assustar. E se você vive assustado, trazer pânico, medo, você enfraquece a sua capacidade de concentração, de foco e de reagir aos problemas reais da vida. Ao invés de você se torna mais passivo, mais acomodado e mais limitado em ter uma reação pronta e ativa contra os verdadeiros problemas, porque você tem problemas imaginários. Eu quero dizer a muitos de vocês que estão nos assistindo, muitos dos seus problemas são imaginações. Você está se intoxicando, seu cérebro está mandando, através das histórias que você está contando para você, uma série de reações químicas dentro de você. Isso também pode ser positivo quando você conta uma história para você, como aquela mulher do fluxo de sangue que disse: se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei curado. Ela contou uma história para ela e ela acreditou naquilo. E foi curada. Foi curada porque nós somos, Reinaldo, as histórias que nós contamos para nós. Esse seu livro é fantástico, seu testemunho eu já ouvi ele umas 3 vezes. É fantástico a história que você conta, porque você contou uma história para você, você emergiu, você saiu de um ambiente de escassez, de esterilidade, limitações, e você rompeu tudo isso porque você contou uma história para você, você acreditou nessa história a partir de alguém que escreveu esse livro, que inspirou os profetas e escritores desse livro a escrever e que nos diz que ele tem uma boa história para nós, para nos dar um futuro e uma esperança. Ele está bem pensando bons pensamentos para nós. E por isso eu estou muito empolgado. Essa pandemia vai virar festa. Eu estava lendo aqui agora o T.D. Jakes dizendo que Deus é capaz de pegar toda a bagunça da sua vida e transformar numa mensagem. É isso aí. Há muitas mensagens nas bagunças a serem escritas ainda. O bispo, há uma mensagem sobre a bagunça da nossa vida. E aproveitando essa bagunça que nós estamos vivendo hoje, né, com toda essa quarentena, pandemia, contra-informação, né, tentando fazer com que o nosso cérebro só pense em pânico, medo negativamente, como que nós podemos aproveitar, né, com uma cosmovisão bíblica para esse tempo de crise, e como que nós podemos aproveitar essa oportunidade de crise para que possa haver crescimento na nossa vida, em todas as áreas, crescimento profissional, familiar, né, crescimento espiritual. Como que nós podemos pegar esses princípios, né, que vão alimentar e vão nutrir a nossa alma, a nossa mente, e vão fazer com que nós possamos avançar e sair dessa situação adversa para uma situação vitoriosa que nós vamos encontrar logo ali na frente quando nós passarmos por essa crise aí da pandemia. A palavra para mim é resistência. Resiliência, resistência. Resistência se eu pego um copo aqui, vamos dizer que esse copo aqui não está cheio de caneta, ele está cheio de água. Ele está aqui pela metade. Ele está cheio ou está vazio? Para mim, eu sempre prefiro ouvir que está meio cheio. Mas o ponto não é se ele está cheio ou vazio. É quanto tempo eu consigo segurar ele. Senão ele vai quebrar. Vai cair, vai quebrar. Eu preciso segurar o copo. A questão é, quanto tempo você vai segurar a onda? Quanto tempo você é capaz? Eu assisti aquele filme Invencível, fantástico filme, não sei se você assistiu. O sujeito realmente é inquebrável. Ele é altamente resiliente. E resiliente, como você diz, é a capacidade de se flexionar e saltar. Porque essa flexibilidade, esse esticamento, tem até um ditado que diz, uma bem-aventurança: bem-aventurados flexíveis, porque eles não serão quebrados. Né? Quando você pega um ramo seco, você vira ele, ele quebra. Se você pega um ramo verde, você vira ele, ele se flexiona. Se você pega uma vara daqueles de atletas, ele salta, ela dobra, vai quebrar, não quebra, ela te lança para cima. Então, aquilo que está parecendo que vai quebrar na sua vida vai te fazer dar o salto da sua vida. Você está precisando. E a gente precisa aproveitar. As pessoas estão falando, as empresas estão fechando, e as empresas vão se abrir. Nós vamos abrir outras empresas. Novas empresas. Novas estratégias. Negócios. Há novas oportunidades na crise, novos meios de distribuição, de comercialização. Novas maneiras de prestação de serviço. Diz que até que os maridos estão fazendo sexo de novo com as esposas na quarentena. Estão até conversando, começaram a conversar. O Cláudio Duarte falou para mim assim, mas me avisaram aqui em casa não, porque ainda não... Não chegou essa moda ainda. Diz assim, o marido chegou para a esposa chegou para o marido na quarentena e falou assim, amor, você acha que eu engordei na quarentena?
Porque tem muita gente morrendo aí agora, dizendo que é Covid nada. Tem um bocado de poço, tem pedra sendo enterrada. Eu acabei de ver uma notícia aqui, e chega toda hora a Caixão notícia de gente vazio. que foi enterrada com Covid, não morreu de Covid, muitas histórias desse jeito. E aí chega a mulher para o marido e fala: amor, você acha que eu engordei durante a quarentena? O marido disse: amor, você sempre foi gorda. Morreu, Covid-19. Causa da morte, Covid-19. Esse aí morreu por causa do coronavírus mesmo. Da quarentena, falou que não devia. E mereceu. Você que está chegando aí na live agora, estou vendo bastante gente chegar. Nós estamos conversando aqui com o Bispo J.B. Carvalho, falando um pouquinho a respeito do livro que ele escreveu, Metanoia, né, um best-seller que tem transformado vidas em todo o Brasil e no mundo, e também compartilhar um pouco do Segredo de Pai para Filho, que conta um pouco da minha trajetória, da minha história, com alguns conselhos, né, de empreendedorismo, de como administrar situações de crise como essa. Então, se você quiser ser sorteado, nós vamos estar sorteando durante essa semana 2 livros autografados, O Segredo de Pai para Filho e o Metanoia, pelo Bispo J.B. Carvalho. Se você quer participar do sorteio, vai lá, segue o Bispo J.B. Carvalho lá no Instagram, e vai lá no meu Instagram, no último post lá do feed, na onde foi anunciado a live, marca lá 5 amigos no comentário e você vai participar do sorteio desse livro autografado, ok? Bispo, falando de oportunidades e de crise, o senhor estava falando do livro, das histórias, do meu testemunho. E eu sempre procuro aproveitar as oportunidades que se aparecem num momento de dificuldade, para a gente poder, como o senhor disse, flexibilizar e dar a volta por cima. Eu me lembro que no início do meu casamento, eu e Eliane casamos, eu recém-formado, primeira oportunidade de emprego que apareceu, peguei para trabalhar, e o que eu ganhava era muito pouco, era insuficiente para eu pagar condomínio e aluguel. Pagava condomínio, aluguel, dízimo, não sobrava mais nada. E aí eu trabalhava viajando, e a empresa, ela me fornecia a alimentação, né? Então eu tirava nota e eles reembolsavam aquilo. E eu conversei com o meu gerente se eu poderia ficar sem almoçar e, em troca, eu compraria alguma coisa com aquele valor que era liberado para eu poder consumir ali o almoço ou a janta quando eu viajava. Então eu viajava, ficava o dia todo em jejum, aproveitava para jejuar, né? Ficava orando, e em vez, quando eu chegava nos restaurantes, na beira da estrada para almoçar, ao invés de almoçar, eu ia lá e comprava fralda, comprava leite, comprava bolacha para levar para casa. Momento de dificuldade. Então, nesse cenário que eu estava passando, dificuldade, eu tinha algumas oportunidades, né? Eu poderia ficar blasfemando, ficar alimentando meu cérebro com pensamento negativo, ai, que dó de mim, ai, coitadinho, estou aqui sem comer. Mas nesse momento que a gente estava passando, do início do nosso casamento, surgiu uma oportunidade de uma cotação. Eu trabalhava com nutrição animal, e aí um grupo de suinocultores lá no Paraná resolveu fazer uma cotação para contratar uma empresa de nutrição. E nós participamos dessa cotação, e eu e minha esposa começamos a orar, jejuar e buscar de Deus uma estratégia, uma sabedoria. E aí nós conseguimos entrar em algumas granjas de suinocultura. E eram granjas pequenas, né? Granjas aí de 40 matrizes, 50 matrizes. A maior granja era uma granja de 300 matrizes, que era uma das maiores do Paraná. Matrizes são as porcas, né, que criam aí nas granjas. E eu lembro que quando eu cheguei, eu vi um cenário completamente diferente, né? Porque eles fizeram uma cotação, compravam um produto que é 2 quilos por tonelada, o premix, vitamínico e mineral. Então o faturamento era baixinho, e a comissão também era baixa. E quando eu cheguei lá, eu vi uma oportunidade. Por quê? Porque eram granjas pequenas e nós poderíamos transformar aquela nutrição, ao invés de trabalhar com um premix de 2 quilos, eu trabalhar com um produto mais completo, com 50 quilos por tonelada. E aí eu apresentei para eles aquela oportunidade, eles vão ter que comprar menos ingredientes, e aí nós conseguimos, e só uma mudança de fórmula, eu consegui aumentar o faturamento daquela região que eu estava trabalhando em mais de 30 vezes, numa mudança de estratégia, num momento de crise. Então eu vejo que nos momentos de crise são oportunidades que nós temos de nós estarmos antenados, buscando de Deus uma direção. Eu lembro que eu queria ampliar os negócios e tinha uma outra região lá no Paraná, quando eu trabalhava lá, que era uma região dominada pelas cooperativas dos holandeses. A região lá da Castrolanda, uma região
muito bonita, onde os holandeses são colonizadores e tem lá bacia leiteira e granjas de suíno. E todos os fornecedores viajavam e iam até lá para tentar vender. Só que lá que iniciou o sistema cooperativismo no Brasil. Então Uau. eles compravam tudo da cooperativa. Comprava ração pronta, compravam os medicamentos, compravam tudo. Então todos os vendedores iam lá e chegavam lá e falavam, não adianta ficar aqui, porque eles não compram ração. Eles não compram nutrição de fora, eles não fazem ração na propriedade. E um dia eu fui lá, e eu olhei, e aquilo encheu meus olhos. Eu falei, uau, hoje ainda, nenhum deles ainda compra nutrição. Ou seja, ainda tenho 100% do mercado para abrir. Fantástico. Onde todo mundo viu uma dificuldade, eu encontrei uma oportunidade. E eu fui até o vice-presidente da cooperativa e fiz um desafio com ele. Falei, senhor, me dá uma oportunidade na sua granja que eu vou poder mostrar o resultado. E eu me lembro, bispo, que ele falou, tá bom, eu vou deixar você. Vou dar uma sala de maternidade, 12 porcas, para você testar o seu produto. E era no mês de julho. E eu fui para lá. E as porcas, elas pariam e ficavam 28 dias amamantando os leitãozinhos. E eu fui para Castro e fiquei 30 dias naquela granja. E eu acordava às 5 da manhã. Eu era o primeiro que chegava na granja. Eu ia lá, pegava o meu produto, colocava, era um sucedâneo lácteo, produto à base de leite em pó, e eu misturava a água com aquele produto, e eu ia lá desde as 5 da manhã tratar os leitãozinhos para que eles pudessem engordar mais. Passaram alguns dias, o gerente da granja, ele ficou, olhou o meu esforço, e é muito frio, dava -2, -3, -5 graus de manhã lá. E ele ficou com dó porque eu mexia aquela água, a água quase congelando. Aí ele falou, ele foi lá e me deu, eles fazem muito chimarrão, né, no sul, ele me deu, chama um rabo quente, que é uma resistência para você colocar dentro da água para aquecer. E a partir da segunda semana eu já não estava fazendo mais aquela raçãozinha para os leitões com água fria. Estava fazendo com água quente. Mas eu ainda lá e misturava a ração com a mão. Aí ele olhou para mim e falou, vou te dar uma outra estratégia. Foi lá e pegou uma furadeira, colocou uma barra de ferro na ponta e soldou uma chapinha. E fez um mixer para mim. Então agora eu já estava chique, eu estava lá batendo ração com água quente e com mixer. Passaram 28 dias, bispo. Foi o melhor resultado que a granja já teve em todo o tempo. Eles mamavam leitão com 7 quilos e a média daquela sala passou de 10 quilos no peso ao desmame. Engordou 3 quilos a mais cada leitão. Sabe como? Começando no pouco e fazendo com excelência, fazendo com afinco e enxergando uma oportunidade onde ninguém viu. Aquela cooperativa já estava lá há mais de 20 anos e nunca nenhum vendedor de nutrição tinha conseguido entrar. Mas a gente buscando a Deus estratégia em momento de crise e fazendo a nossa parte, fazendo o nosso possível, Deus faz o impossível. Quando eu saí do Paraná, nós vendíamos mais de 80% da nutrição em toda aquela região, era nós que fornecíamos, porque nós vimos uma dificuldade e transformamos ela numa oportunidade, alimentando o nosso cérebro com bons pensamentos. Que lindo isso aqui, fantástica história, muito edificante. Estava escrevendo aqui agora, ouvindo você, que tem pedras nos rins, pedra na vesícula, pedras no fígado e tem pedras no cérebro. Né? Essas fortificações. Mas você falando aí sobre trabalho, né? Tem gente que quer emprego, mas não quer trabalho. Tem gente que quer um emprego, mas não quer trabalho. E trabalho significa, trabalho é igual a solucionar um problema. Qual é o problema? As pessoas precisam comer. É um problema de primeira necessidade. Né? É um problema básico. Todos precisam. Ao oferecer a solução de dar às pessoas o que comer, você está resolvendo um problema. E você está ganhando dinheiro com isso. Todo trabalho exige a solução de um problema. Então, encontre os problemas, não fuja dele. Encontre os problemas e encontre soluções para eles. Porque você vai ser maior o remunerado, problema, maior a sua remuneração. maior salário. Lembra do povo que estava para entrar na Terra Prometida, os 10 espias falam, nossa, tem um bocado de problema lá. E gigantes. esses problemas são enormes. 10 desistiram. Vai comer esses problemas como se come o pão, eles são o nosso salário. Foi-se deles a sua segurança, foi-se deles o seu amparo, se Deus é por nós.
eles foram para cima, Como queriam os gafanhoto. problemas, foram para cima dos problemas, mas os outros não quiseram resolver os problemas. Porque Josué e Deus deu uma Caleb. terra prometida para nós, cheia de problemas. Eram o Ferezeu, o Ebeu, o Amorreu, o Jebuseu, o Girgazeu, o Eteu. Era inimigo demais, era inimigo para O dar da conta. Peteu. Tá? Hoje, Tinha o Peteu também ou não? hã? O Peteu. O Peteu. Eu ia falar um negócio aqui, mas deixa pra lá, tá muito em cima. Eu escrevi hoje no Twitter, né? Eu falei que a Van Premiere se tornou um desastre da estreia, o que era para ser o lançamento, se transformou num espetáculo que ninguém mais quer assistir, porque o circo pegou fogo, o palhaço morreu e o show perdeu a graça. Quem Bispo. ouça, entenda, né? É. Mas, então, servir as pessoas te faz grande. Foi isso que Jesus disse. Servir as pessoas te faz grande. Você vai lá e serve as pessoas com alimentação, uma das suas áreas, com a Spill Green, com a Suinobras. Você oferece soluções de problemas. E você é grande quanto mais você conseguir solucionar o problema de alimentação, o problema alimentício das pessoas. Então, nós temos que achar um problema a fim de resolvê-lo, a fim de ficarmos ricos. Todos nós temos... O que você está fazendo? Eu estou procurando um problema. Para resolver, para ser remunerado por ele. Quando eu vim para o Mato Grosso, no início de 2014, eu vim aqui para resolver alguns problemas. Quando eu cheguei aqui, o senhor falou da Suinobras, né? A Suinobras já estava aberta desde 2009, porque eu tinha um projeto de construir frigorífico e granja de suíno, porque eu trabalhei com suinocultura desde o meu início, e aí eu tinha vontade de ter minha própria granja, né? Eu me lembro, só antes de chegar aqui no Mato Grosso, só voltando da suinocultura, eu comecei ganhando, a minha mãe teve um período que ela morou no sítio, e eu ganhei uma leitoa, uma porquinha, né? E aí eu pensei, vou vender. Eu falei, mas se eu vender, eu vou ter só um pouco de dinheiro. Então eu esperei ela crescer, levei ela para um vizinho emprestar o cachaço dele para cobrir aquela leitoa, e depois, quando nasceram os leitãozinhos, aí que eu comecei a comercializar, esperei eles crescer e vendi eles no Natal. Então eu multipliquei minha receita, né? Em vez de ter uma leitoa para vender, eu vendi Show. 10. Né? A multiplicação, o tempo, a estratégia. Então, essa é uma chave que nós temos que aprender. Às vezes nós somos muito imediatistas e queremos as coisas agora. Agora, se nós tivermos uma estratégia e trabalharmos com ela, nós vamos multiplicar o nosso salário. Vamos multiplicar aquela remuneração que nós vamos ter. Então, por que eu estou falando isso? O senhor falou da Suinobras, eu comecei com uma leitoa. Depois fui dar assistência para 30. Lembra que eu falei que o meu maior cliente tinha 300 porcas no Paraná e era um grande cliente? Aí eu vim para o Mato Grosso, bispo, porque tinha uma granja aqui, no município de Diamantino, que ela estava sendo desativada. Ela tinha 300 funcionários na época e já tinham sido demitidos 250 por conta de uma crise que se instalou em 2012 na suinocultura. Eu cheguei aqui no início de 2014 e uma grande empresa brasileira, uma das maiores do Brasil, não deu conta de tocar a granja aqui e estava desativando ela. E já fazia 2 anos que não tinha manutenção, aquela situação péssima. E já tinham demitido 90% dos funcionários. 250 funcionários mandados embora, sabe? E eu cheguei aqui, só tinha os últimos 50 e estava no apagar das luzes. E eu vim para cá para resolver esse problema. E eu comprei, arrendei essa granja, depois comprei ela e transformamos, reformamos, ampliamos, modernizamos e no início de 2018, a granja que não produzia, que não dava lucro, que era uma das piores do Brasil, que estava fechando, no início de 2018, nós estávamos no ranking brasileiro como a melhor granja do Brasil, primeiro em resultado. Fantástico. Fazendo o quê? Resolvendo problemas, pegando uma situação de caos e transformando essa situação em bênção, em vitória. Por quê? Porque Deus abençoa, né, aquele que se dispõe a fazer o seu trabalho diligentemente. Aquele que é fiel no pouco, ele coloca sobre o muito. E a excelência não tem concorrência, né, Reinaldo? Quando você faz as coisas realmente bem feito, não tem concorrência para você. Eu estava lembrando de uma história bem conhecida do sujeito que foi enviado para a indústria de sapatos para um país para abrir uma loja, né? Ele seria o supervisor de vendas ali para levar
a estender as fronteiras da empresa. E ele chegou lá e descobriu que as pessoas não andavam calçadas, estava todo mundo descalço. Então ele mandou uma mensagem dizendo assim, ó, aqui não vai funcionar não, porque aqui ninguém usa sapato. Aí ele voltou e foi embora. Aí mandaram o outro, de uma outra companhia. Ele chegou e mandou uma mensagem assim que chegou na Terra. Aqui o mercado é fértil. Ninguém tem sapato. Foi a Vamos mesma. calçar todo mundo. Vamos calçar todo mundo. Eu, por exemplo, Reinaldo, eu tenho uma editora, você sabe. Além de outras coisas, Sim, eu sou empresário Chara. também. Eu vendo milhares de livros todo mês, pela graça de Deus. E eu queria ler. Como é que nasceu a editora? Eu queria ler alguns livros. Eu queria lançar os meus livros, obviamente. Eu tenho alguns livros escritos. E queria ler alguns livros que não estavam disponíveis no idioma, meu idioma, né? E eu notei que as pessoas queriam ler esses livros e não tinha esses livros disponíveis no Brasil. Então eu abri uma empresa, comecei a traduzir todos esses livros e nasceu a Editora Chara. E com essa ideia de ler os livros que eu queria e também de servir a nação, de estipular um país com a literatura que eu acredito que é a melhor De literatura qualidade. que a gente Alimentar o poderia cérebro. oferecer, nós montamos a Editora Chara, que é uma das 10 maiores editoras hoje do Brasil, cristãs, né? Uma das 10 Sim. maiores editoras cristãs do Brasil. Nasceu a partir de uma visão de servir as pessoas, né? De querer o que eu queria para mim, para as outras pessoas do Brasil. E com isso, o dinheiro vem a reboque, né? Você não tem que seguir o dinheiro, você segue uma visão. E no momento em que você tem uma visão de solucionar um problema, o dinheiro chega. Ele vem como recompensa, né? Ele é a Como recompensa. recompensa. O dinheiro é a recompensa de resolver um problema. É isso aí. E nós Agora, se a temos que pessoa ser causa um problema, ela solucionadores. tem que ser multada, Reinaldo. Ela tem que se levar prejuízo, né? E Se ela vive causando um problema para você na sua empresa, a gente tinha que ter uma justiça trabalhista que permitisse o empresário. Não, fala isso, não. Não vamos entrar nesse assunto hoje, não. Então, em cada problema, ele pode trazer. Eu estou falando isso por quê? Porque nós estamos vivendo em dias de problemas, em dias de dificuldades, né? Essa pandemia, essa quarentena, é um problema a ser resolvido. Nós estamos enxergando o mundo de maneira diferente, vamos ter que pensar em estratégias diferentes. Mas todo problema, toda dificuldade, nós temos que estar atento à oportunidade que está por trás dela. Aqui, quando eu cheguei aqui, quando falando aqui do Mato Grosso, nós tivemos a crise, né, da greve dos caminhoneiros, tá lembrado? Aí na era Sim, do PT. E o sim. que aconteceu? Essa granja que eu assumi em Diamantino, ela é uma das maiores granjas do Brasil. Era um grupo americano que construiu, era a maior granja do Brasil quando eles construíram aqui. E o projeto do frigorífico, que eles tinham começado também, parou, não terminaram. Então, eu reformei a granja, comecei a produzir e vendendo animais vivos. Quando chegou a greve do caminhoneiro, eu não tinha para quem vender, porque não saíam os animais. E todo dia tem que sair ali em torno de 1.200, 1.300 animais por dia. É a produção da granja. Todo dia tem que sair da granja, porque nascem 1.500 leitões por dia. Você tem que tirar essa quantidade, porque ela é um ciclo fechado. Entra aqui, tem que sair lá, né? Vai fazendo rodízio na granja. No momento de dificuldade, que não conseguia sair com os animais por causa da greve, eu falei, o que eu vou fazer? E aí veio a outra oportunidade. Aqui no município vizinho, em Tangará da Serra, tinha um frigorífico de bovino fechado. Em Várzea Grande tinha outro frigorífico fechado. O que eu fiz? Fui lá, arrendei essas unidades, junto com outro sócio, transformamos o frigorífico de bovino em abate de suíno e comecei a abater em torno de 50% a 60% da minha produção. E produzir alimento de qualidade, né? Produzir uma linha de animais que não existe no mercado nacional. Porque quando eu vim reativar aqui, eu fui buscar excelência. Eu e o Matheus, meu filho, viajamos o mundo todo buscando o que tinha de melhor de qualidade de genética suína, o que tinha de melhor a nível mundial. Povoamos uma granja lá em Pedra Preta que estava vazia também, solucionando aquele problema, gerando emprego e renda lá. Multiplicamos essa genética que nós importamos. Hoje nós controlamos 4 gerações, as bisavós, as avós, as mães e os filhos. E vendemos os filhos dos filhos que vai para o abate. E com isso lançamos uma linha de carne premium suína, que não existia no Brasil e no mundo. Através do quê?
de um problema, buscamos uma solução e fizemos com excelência. Então, você que está nos assistindo, aproveita esse momento, né, que você está parado, aproveita esse momento que tudo baixou e procure uma solução, sabe? Acredite, alimente o seu cérebro com bons livros. Vai lá na editora Chara, tem uma lista completa de livros para você poder adquirir, né, pela internet, sabe? Alimente o seu cérebro com boas coisas. Traga à memória aquilo que te dá esperança, sabe? Comece a pensar em estratégia, comece a pensar como reinventar o seu negócio, comece a pensar como que você pode sair dessa circunstância adversa. Creia que você tem um Deus, creia que Ele é Pai e que Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Certo, bispo? Fantástico, Reinaldo, fantástico. Eu te disse que eu tenho várias lives hoje, né? Eu saí de uma live agora às 8, e aí entrei na sua agora às 9h20. Eu tenho uma live agora com os pastores lá na Flórida. São 150 pastores que estão reunidos numa live no Zoom, e que eu vou falar com eles daqui a pouquinho. Então eu tenho só mais 5 minutinhos aqui. Queria orar com vocês, queria ministrar uma palavra de oração. Amém. Fica à vontade, bispo. Pai, eu quero abençoar essas 400 e poucas pessoas que estão agora nos vendo, Pai, nos assistindo. Eu quero liberar sobre elas uma ideia. O blueprint, a planta, o formato, a visão, o modelo. Moisés subiu no monte e ele trouxe um modelo. Ele viu um modelo no céu e trouxe para a terra. Amém. Que essa visão apostólica venha sobre cada casa, de cada uma dessas pessoas que nos assiste hoje. Amém. Sobre aquelas que vão nos assistir depois do período em que esse vídeo ficar. Pai, nós queremos dizer que essas pessoas serão selecionadas dentre as outras pessoas de uma maneira especial por Ti. O Senhor vai cuidar delas de maneira customizada no meio da crise. E o Senhor vai fazer diferença entre elas e muitas outras pessoas. E elas serão fortes, poderosas, vigorosas, bem-sucedidas. Serão pessoas com valores elevados e com uma visão de Davi, de enfrentar gigantes, com a visão de Caleb, de Josué, de ocupar a terra prometida, de tornar as crises em oportunidades, as dificuldades em plataformas para um sucesso, onde os gigantes, os problemas são vistos como salários, como renda, como recompensas. Nós queremos realmente abençoar hoje a vida do Reinaldo Moraes, sua família. Muito obrigado por tudo aquilo que ele tem sido, Senhor, no mercado, como um apóstolo que o Senhor enviou a essa geração. E que o Senhor o use em outros montes, como o Senhor influenciando a política, influenciando o Senhor economicamente, influenciando espiritualmente. Que o Senhor fortaleça, Senhor, a sua vida, Senhor, o seu ministério, o seu chamado, a sua vocação, o seu propósito, a sua estrutura física, emocional e espiritual. Abençoamos a Eliane, abençoamos o Mateus, a Ana B, a Ana C. Liberamos sobre essa casa, Senhor, o manto e a cobertura do sangue do Cordeiro. E a vida e a vitória, Senhor, do Cordeiro, a vida abundante, a promessa que lhes foi dada, outorgada e selada pela vitória de Jesus naquela cruz, naquele túmulo que se abriu, na ascensão e no Pentecostes. Tudo aquilo que foi feito por eles, que está determinado por Ti, seja concretizado, manifestado, materializado. E especialmente, Senhor, Tua palavra diz em Provérbios, que na casa do justo está um grande tesouro. E que cada um de nós saiba encontrar esse tesouro em nossas casas. À noite, enquanto estivermos dormindo, que tenhamos downloads, updates, que sejamos atualizados e tenhamos revelações. Nos últimos dias, diz a Tua palavra, os filhos vão profetizar, os velhos vão sonhar, os servos e as servas profetizarão. Traz, Senhor, então, visões, sonhos e profecias para nós. Mostra-nos o caminho e leva-nos ao nosso destino. Eu oro hoje em nome de Jesus. Amém. Amém. Uau, Amém. uau, uau. Glória Eu sinto a Deus. Deus aqui, hein? Sinto Deus Eu aqui também hoje, tá sinto. forte. Tá aí.
Está com Está aqui você, também. está com todos vocês. Muito Presente obrigado, de Reinaldo, Deus. pelo convite. Bispo, eu fico muito feliz por poder chamá-lo de amigo, sabe? É uma alegria muito grande. Muito obrigado.